E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível. Por que tem uma moto fazendo barulho no meio da noite, quase de madrugada? Mas enfim, estamos aqui de volta para um vlogzinho malandro com vocês, onde eu falo assuntos aleatórios. E dessa vez foi um tema interessante que eu vi no último vídeo. Não sei se é o último vídeo pra vocês, depende do dia que esse vídeo tá saindo. Talvez não seja. No vídeo de Noob Responde, comentando animes que eu trouxe. Aliás, tem que trazer o próximo Noob Responde em breve. Mas no último vídeo de comentando animes, teve algumas pessoas que me perguntaram, na verdade uma pessoa só, mas essa pergunta já tinha acontecido outras vezes, né, em outros vídeos, porque continuava assistindo Pokémon se eu não gostava do anime de Pokémon. Como eu já manifestei aqui, o anime de Pokémon é mais pra fraquinho, ao meu ver, e eu não gosto tanto de assistir, já falei isso na maioria dos episódios. Gosto quando tem uma porradaria, mas não gosto muito também. Mesmo os episódios bonzinhos não me animam tanto. E perguntaram assim, no Big Game, por que você traz esse tipo de vídeo se você não gosta do anime de Pokémon, se você acha de fato objetivamente fraco? E tem duas questões aí. A primeira delas é que dá uma variadazinha no tipo de conteúdo que eu trago ao canal, né? Que é o mínimo ali para sair da mesmice. Sou bastante cômodo, como eu já falei para vocês várias vezes, vocês percebem muito bem também. Então dá uma diferenciada. Eu acho que esse conteúdo pode, né, sair um pouco do usual, do padrão, ainda que mantenha sendo de Pokémon. É uma maneira diferente de abordar. Então tem isso. Mas além disso, olhando na perspectiva assim do geral, eu acho que o tipo de opinião que eu trago para esse tipo de vídeo, né, comentando animes, é uma opinião interessante por ser um tanto quanto diferente do que a gente vê no geral de opiniões pela internet quando a gente procura qualquer coisa, na verdade. Porque existe algo, né, um comportamento habitual quando você vai consumir algum produto, sobretudo quando você vai consumir algo que comente sobre algo que você gosta, né? Você procura, às vezes até sem perceber, confirmações de pessoas dizendo que gostam também daquilo, né? Ou seja, você vai procurar muitas vezes pessoas que concordem com você. Isso é uma prática habitual, acho que até uma prática cultural, sociológica, porque ajuda a gente, né, a se manter junto aos nossos pares, mas não queremos ir tão longe dessa reflexão. Mas de toda maneira é uma forma que nós nos comportamos usualmente. Procuramos, né, encontrar coisas que estejam compatíveis com a nossa opinião, porque é mais agradável. Queremos entretenimento, queremos ter reforço do nosso pensamento, então procuramos isso muito. Eu, inclusive, aliás, posso me colocar nessa perspectiva. Eu percebo quando eu vou assistir alguma coisa, tipo uma reaction qualquer, alguma coisa que eu gosto, eu quero ver a pessoa gostando também. E quando não gosto, eu me incomodo muitas vezes. Eu tento racionalizar e pensar, né, porque não gostou, mas à primeira vista eu não curto quando eu gosto daquilo que eu procuro. E em geral eu procuro aquilo que gosto. E esse é o comportamento natural das pessoas. Elas procuram coisas quando elas têm algum interesse nelas. Então elas querem um reforço positivo, ou às vezes elas odeiam tanto uma coisa que elas querem um reforço negativo daquilo. Ou seja, uma pessoa xingando muito. Também tem isso. São duas vertentes aí. Mas o que as pessoas não costumam procurar tanto é uma opinião que seja simplesmente opinião, né? Uma opinião básica, equilibrada sobre o tema, que pode ou não concordar com a sua. Uma opinião que talvez discorde da sua, ainda assim, de uma maneira bem, né, argumentada, não é interessante para a maioria. Porque a maioria procura de fato algum tipo de reforço do que está dizendo, do que está pensando. Isso não é muito, vamos dizer, proposital, como eu falei. Às vezes acontece você nem perceber, é só o seu comportamento usual sobre aquilo. E eu percebo que isso acontece com muito tipo de crítica que existe no YouTube como um todo. Não falo de Pokémon, não falo de nenhum youtuber brasileiro em específico, porque eu não assisto eles, então não saberia a opinião deles em geral. Mas quando eu vejo opinião, quando eu já vi, que hoje em dia não consumo muito isso, opinião de pessoas sobre animes, quando o canal sobretudo é muito focado naquele tema, o canal é feito de fãs de um anime qualquer, por exemplo, fãs de Goku, eles têm lá fãs do Dragon Ball, né? Aí eles vão falar sobre os episódios do anime de Dragon Ball. Eu percebo que a tendência, porque é um canal de fãs, eles ressaltaram o que teve de positivo no episódio, por exemplo, e quase que não falarem do negativo ou fingirem que não existiu. Só ficam colocando a lente em cima daquilo que eles acham bom ou daquilo que é pelo menos menos pior. Então até os episódios mais fraquinhos, à luz daquele canal, que gosta, né, daquele canal de fãs, parece um episódio pelo menos decente, ou pelo menos divertido, porque ele foca na parte boa. E é isso que eu acho que é uma tendência geral, justamente porque é aquilo que
junta mais pessoas, né? Aquilo que é mais apelativo para o público em geral, aquilo que dá mais views e, portanto, mais retorno, né? Como esse canal já não dá muito retorno, nunca deu, né? Eu gosto de trazer um pouco, pelo menos aproveitar um pouco disso, para ser mais autêntico, entre aspas, ou seja, dar uma opinião que eu não queira me comprometer nem de um lado nem de outro. Só quero dar a opinião sobre o tema do que eu acho na minha cabeça, argumentando. Eu não quero ser o hater que vai odiar por odiar, mas também não quero ser aquela pessoa que vai querer ver tudo positivo porque é um fã, sabe? Então acho que essa noção equilibrada a gente não encontra tanto. Não estou dizendo que não encontra, porque sim encontra. Tem canais aí muito legais, certamente, de anime de Pokémon. Eu acompanhava um que infelizmente parou, né, de publicar vídeos novos, mas é um canal muito bom, vocês podem procurar, que é o VideoQuest, canal que falava bastante sobre animes. Era um canal muito legal, discutia muitas coisas interessantes, muitas opiniões legais lá, eu acabei pegando, né? Algumas eu discordo, outras eu concordo, mas o ponto não é esse, né? O ponto é que eram discussões que tinham uma aplicação, uma objetividade ali de criar algo mais, né, focado em de fato decifrar e opinar sobre o que estava acontecendo e não tentar apelar para um público específico, não tentar apelar para os fãs, né, dizendo que aquilo é uma maravilha e tentando criar às vezes coisas positivas em cima de algo que não era, ou criticar simplesmente por criticar para chamar a atenção. Parecia ser uma opinião de fato com a tendência de buscar aquilo que a obra estava dando por si, né? Independente ou pelo menos buscando, né, uma autonomia de preferências, né? De eu vou falar bem porque eu gosto, que acontece muito. De uma forma ou de outra acontece com todo mundo, não tem como ser 100% imparcial, mas a busca por algo mediano, né, a busca por algo equilibrado, eu acho que é o caminho certo. E é um pouco do que eu tento fazer aqui. Eu tento criar aí uma atmosfera onde eu possa dar uma opinião que seja crível, né? Uma opinião que as pessoas possam olhar porque eu estou falando e pensar, bom, se o Noob Gamer falou, pode ser que ele realmente ache isso, porque ele não quer necessariamente xingar, ele não quer necessariamente elogiar. Então se ele falou isso sobre o episódio, é porque esse é o entendimento dele desse episódio mesmo. É algo que tenta, pelo menos, ser, né, mais autêntico, mais claro. Eu não falo que os outros canais que não são, né, tão autênticos, eles fazem isso por malícia, né? Eles podem fazer simplesmente porque eles gostam tanto que você quer gostar. Inclusive eu já passei por isso várias vezes. Eu já assisti várias coisas que eu quis gostar e com certeza se eu não tivesse querendo gostar, provavelmente eu acharia ela menos pior do que de fato é. Porque eu vou empolgado, porque eu vou querendo, muitas vezes eu gosto de coisas que de outra forma talvez eu não gostasse. É natural do ser humano, mas eu tento ao máximo aqui dar essa opinião, dar essa equilibrada para quando as pessoas que assistiram esse vídeo, né, acompanharem esse feedback que eu der, tiver essa sensação de, seja lá o que ele falou, concordando ou discordando, acho que essa opinião genuína dele, né? Ele não está querendo agradar nenhum dos lados. Então a gente ganha essa opinião aí imparcial. Eu acho que é algo interessante a se adicionar nessa discussão, porque eu gosto mais de ver isso. Apesar de muitas vezes recair, né, também, em buscar pessoas reforçando o que eu quero ouvir. Eu percebo, por exemplo, quando eu penso em anime, eu não quero isso. Eu quero de fato uma opinião, né, abalizada sobre a coisa, uma opinião que considere os vários pontos e que não seja um puxa-saquismo. Eu não gosto, por exemplo, de assistir os vídeos em geral de anime do YouTube quando são opinativos, porque eles são puxa-sacos de um lado ou do outro. Ou eles dizem que eles são excelentes, né, criam como se os animes atuais fossem uma coisa excepcional, ou então às vezes mete um pau ali sem sentido nenhum. Depende um pouco da vertente. É difícil você encontrar um meio. Não é difícil, mas é mais raro do que encontrar essas opiniões mais superficiais e que tentam, né, apelar para um público específico. Então é isso que eu tento fazer um pouquinho aqui com Pokémon. Eu tento dar essa opinião aí mais equilibrada sobre o tema, uma opinião mais condizente com o que eu acho, sem tantas paixões envolvidas aí. Então por isso eu continuo trazendo, porque eu acho que é um conteúdo que, apesar de não ser tão apelativo, ele tem essa diferenciada no canal. E como o canal completo não é um canal que tem tanto apelo, então acho que cabe trazer essa discussão um pouquinho diferente para um público aí que quer ter essa sensação diferente. Ou seja, quando sai um elogio meu de Pokémon, eu acho que tem um pouco mais de, não vou dizer valor, mas você sabe que não é simplesmente elogiar por elogiar, sabe? É aquele elogio que tem um pouco mais de peso. Da mesma forma, a crítica. Eu não vou criticar por qualquer coisa, eu acabo criticando quando tem um motivo que de fato tem me incomodado. É claro que nem todo vídeo também estou 100% nessa opinião aí tão
equilibrada, e nem todo mundo, quer dizer, ninguém na verdade consegue fazer isso o tempo inteiro, né? Eu não consigo, com certeza. Sempre estamos pendendo para um lado ou para o outro, mas como eu falei, a tentativa, o objetivo pelo menos, é tentar seguir pela opinião menos comprometida. É isso que eu tento fazer. Claro que você pode estar comprometido para um lado ou para o outro. Às vezes eu quero gostar de Pokémon, parece que não, mas eu quero. Algumas vezes eu estou abusado com Pokémon. Essas coisas acontecem. Porém, né, a tentativa é que seja bom. Assim, por exemplo, episódio de porrada, às vezes eu quero gostar porque tem porrada. Às vezes a porrada até é fraquinha, mas eu tento gostar desse episódio simplesmente por causa da porrada. Em alguns episódios de história, talvez, eu acabe não gostando tanto de um episódio de história que talvez tenha sido o mesmo nível daquele episódio de porrada adiante, porque é história. E eu já parto do pressuposto que eu não gosto de história. Eu sei que isso está na minha mente lá no fundo, eu não trabalho isso, eu tento evitar que isso aconteça, mas está lá no fundinho, então isso vai estar envolvido. O que eu tento fazer é diminuir um pouco, né, essas preferências para dar uma opinião mais regular, mais seca para vocês, uma opinião mais direta. Essa é a ideia, esse é o objetivo. E é por isso que, por mais que eu não goste de Pokémon, porque esse canal fala de Pokémon para dar uma diferenciada e para dar essa opinião um pouquinho diferente da maioria, eu gosto de trazer ainda esses vídeos de comentando animes, mesmo não curtindo o anime, para gente falar um pouco do que pode melhorar, das coisas que dão certo em Pokémon, porque tem sim coisas que dão certo, e eu ressalto isso. Então eu acho que esse tipo de vídeo é interessante nesse sentido. Então deixa a opinião de vocês aí, quem quiser também. O que vocês acham disso? Concordam, se discordam, como sempre. Com respeito, toda opinião é bem-vinda. E é isso, um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, espero que tenha me feito entender, espero que eu não tenha aparecido aqui, né? Meu Deus, eu vim trazer a sabedoria youtubística. Não, esses vídeos também que eles puxam um pouco o saco, eles são legais também. Você quer às vezes só ver um cara hypando o que você gosta, é legal também. Vamos hypar, mas não é a ideia que eu quero trazer aqui. Eu quero gerar um pouco mais de discussão. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo, beleza? Um abraço, fui!